Boa noite, espero que essa mensagem possa encontrá-los bem. A gente vai dar sequência na nossa série de mensagens no Evangelho de Marcos e hoje chegamos no capítulo 15 de Marcos. A gente vai ver dos textos de 1 a 20. Só lembrando, nas últimas semanas nós vimos que Jesus foi traído por Judas, foi preso no Getsemane. Depois disso ele foi levado até os sacerdotes que o acusaram de várias coisas, foi julgado de uma maneira bem injusta naquela situação, e depois disso ainda nós vimos que Pedro nega conhecer Jesus por 3 vezes. O nosso texto então começa em Marcos capítulo 15, versículo 1, e nele temos o seguinte: de manhã bem cedo, os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei, todo o alto conselho, se reuniram para discutir o que fariam em seguida. Então amarraram Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. Muito bem, então você vê que os líderes, os principais do povo de Israel levaram Jesus até Pilatos. E quem é Pilatos? Quem é esse personagem que agora entra na história que temos aqui? Pilatos ele era uma espécie de governador romano. O termo correto seria um procurador romano. Ele tinha autoridade de Roma para governar ali a terra de Israel, né? Principalmente Jerusalém. O povo de Israel não gostava nem um pouco de Pilatos, principalmente porque Pilatos, quando entrou em Jerusalém, fez questão de colocar símbolos romanos, inclusive no templo. E eles achavam aquilo uma grande blasfêmia, uma grande ameaça que Roma estava fazendo sobre o povo de Israel. Pilatos não gostava do povo também. Pilatos não gostava dos judeus que ali viviam, principalmente por causa de um grupo que se chamava Zelotes. Os Zelotes eram parte do povo de Israel, um grupo que hoje seria um grupo terrorista, vamos dizer assim, né? Um grupo que fazia algumas ações curtas, pequenas, e matavam muitas vezes soldados romanos que estavam no meio do povo. Então, tanto Pilatos não gostava dos judeus, como os judeus não gostavam de Pilatos. Flávio Joséfo, um historiador que viveu dos anos de 37 a 100 depois de Cristo, ele fala que Pôncio Pilatos era inflexível, obstinado e sem misericórdia. É engraçado como vira e mexe Jesus está atraindo a amizade de grupos tão inimigos, né? Nós vimos já no capítulo 12, no capítulo 13 de Marcos, grupos rivais se unindo para tentar atacar Jesus. E dessa vez nós vemos um procurador romano, o povo judeu se unindo agora para ver o que iria acontecer com Jesus. No texto de hoje, de Marcos até o versículo 20, nós vamos ver que o verdadeiro Rei dos Reis, ele é o servo sofredor. Ele recebe a punição não por algo que ele fez, mas para substituir o pecado que nós fizemos. O verdadeiro Rei dos Reis foi julgado injustamente. Ele foi trocado por um bandido e punido indevidamente para cumprir o plano divino. Vamos orar e aí nós vamos entrar um pouco mais nesse texto. Senhor Deus, que o Senhor nos conduza no texto de hoje, que possamos entender e compreender a Tua palavra, que ela possa fazer sentido às nossas vidas e que de fato nós percebamos o quanto nós precisamos do Senhor. Que de fato Cristo não é só um exemplo para nós, mas Ele substituiu a nossa culpa, a nossa condenação. Que o Senhor nos conduza no nome de Jesus. Amém.
Dos versículos de 2 a 5, nós vemos que Pilatos está diante de Jesus. Não se confunda, não é Jesus que está diante de Pilatos. Existe um rei pequeno, Pilatos, diante do rei dos reis, Jesus. E ali nessa passagem nós temos o seguinte, de Marcos 15, versículos 2 a 5, fala assim: Pilatos lhe perguntou, você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu, é como você diz. Os principais sacerdotes o acusaram de vários crimes. E Pilatos perguntou, você não vai responder o que diz essas acusações? Mas para surpresa de Pilatos, e aqui surpresa no sentido de Pilatos está maravilhado, surpreso, Jesus não disse coisa alguma, Jesus não se defende, Jesus não mostra nenhum tipo de resposta a essa situação. Pilatos sabia que aquele homem diante dele, ele era diferente. Por que ele seria tão diferente assim? Jesus era diferente porque aquele homem passou por um processo jurídico que nenhum outro passou. Era costume alguém que era acusado de alguma coisa ter pelo menos um dia até apresentar a sua defesa. E se essa pessoa fosse condenada, tinha mais um dia até sofrer a punição. Pilatos viu que todo o processo durou menos de 24 horas. Devia ter algum interesse dos líderes de Israel em acabar com a vida de Jesus. Até para alguém que era tão sem misericórdia como Pilatos, ele percebeu que tinha alguma coisa muito estranha por ali. É interessante perceber também que Jesus não responde às acusações. Ele não leva as acusações adiante. Ele já tinha falado em outros momentos que ele poderia mandar uma série de anjos para defendê-lo. Jesus já tinha falado que ele poderia acabar com aquela situação quando ele bem entendesse. Jesus era um rei, mas ele não era um rei igual se esperava. Ele não era um rei deste mundo. João 18, 36 a 37 diz assim, Jesus respondeu, meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede deste mundo. Jesus afirma que ele é um rei. E Jesus de fato o é, mas ele não é um rei humano, ele não é um rei deste mundo apenas. Os principais dos sacerdotes o acusavam de vários crimes. Os principais dos sacerdotes o acusavam de querer derrubar o templo, não querer pagar imposto a César. Acusavam ele de blasfêmia, mas nenhum desses argumentos era forte o suficiente. Jesus poderia muito bem se defender. Mesmo assim, os líderes do povo querem que Jesus seja condenado. Por ocasião da festa da Páscoa, eles não querem punir Jesus. Eles não querem colocar as mãos e sujar suas mãos de sangue. É por isso que eles vão até Pilatos. Os judeus, os líderes judeus esperam que o procurador romano de fato assuma essa culpa, de fato assuma esse julgamento e faça esse julgamento nessa situação. E Pilatos parece não encontrar nenhuma prova cabível para mandar matar Jesus. Aliás, nós vamos ver mais à frente que Pilatos percebe que tudo aquilo ali é inveja dos líderes de Israel. Mesmo para um homem tão sem misericórdia como Pilatos era, agir com justiça parece ser a coisa certa nesse momento. Porém, a gente não pode esquecer que Pilatos também é um político. Ele faz parte de um sistema político, onde muitas vezes agradar o povo vai ser muito melhor para ele politicamente do que simplesmente fazer a coisa certa. Jesus, ele não é o Messias de acordo com a vontade e o desejo humano. Jesus não é o rei de acordo com a vontade e o desejo humano. Jesus, ele é o Messias que cumpre o desejo e a vontade de Deus. Jesus é o rei que cumpre a vontade de Deus. É por isso que ele, como o rei dos reis, ele não precisa se justificar. Ele não precisa se defender.
Ele sabe que aquilo que ele está passando é vontade de Deus acontecendo para a vida dele, para mostrar e revelar cada vez mais que ele é o grande Rei dos Reis. Apesar da situação estar complicada, vamos dizer assim, para Jesus, Jesus tem o controle da situação. É Pilatos que olha para a situação e está buscando absolver Jesus. Ele tenta nessa conversa tirar alguma coisa de Jesus, Jesus não o faz, mas ele tem uma carta na manga, que era um costume da época da Páscoa. Olha o que diz o texto de Marcos 15, versículos 6 e 7. Diz o seguinte: a cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Um dos prisioneiros era Barrabás, um revolucionário que havia cometido assassinato durante uma revolta. Pilatos então recorre a esse costume da época, né? A quem devo soltar? Tem agora 2 concorrentes para a vaga de livre: o Rei dos Reis ou um assassino revolucionário. Barrabás era um zelote. É daquele grupo que causava medo nos romanos, mas que também a elite e os líderes de Israel não gostavam de ter muito por perto. Quem era Barrabás? Quem era Barrabás? O nome Barrabás significa filho de um pai, né? De maneira bem genérica, filho de um pai. Ele era um zelote, ele fazia parte de um grupo terrorista, vamos dizer assim, um pequeno grupo que buscava, através das armas, da violência, tentar resolver a questão da imposição romana ali na terra de Israel. Em João 18,40, fala que ele era um criminoso. Em Mateus 27,16, fala que Barrabás era famoso por sua maldade. Por mais que Barrabás pudesse ser uma opção para ficar livre, é muito pouco provável que numa situação normal, sacerdotes, fariseus, mestres da lei gostariam de ter Barrabás solto. É muito pouco provável que em qualquer outra situação, alguém que é um assassino, um criminoso, alguém tão mau como Barrabás, ficasse solto por aí. Talvez as pessoas não gostariam disso. Mas naquela situação a coisa estava muito diferente. Em Marcos 15,8 vai dizer o seguinte: a multidão foi a Pilatos e pediu que ele libertasse um prisioneiro como de costume. Pilatos perguntou: quem vocês querem que eu solte? O Rei dos Reis? Pois havia percebido que os principais do sacerdote tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, os principais dos sacerdotes instigaram a multidão a pedir a libertação de Barrabás em vez de Jesus. O povo que em menos de uma semana antes, menos de uma semana antes, aclamava Jesus na entrada de Jerusalém. Esse povo que estava ali gritando Hosana, o que vem em nome do Senhor, agora está na frente do palácio de Pilatos, pedindo que Barrabás seja solto. Eles preferem o filho de um pai ao invés do filho de Deus. Eles preferem um assassino ao invés do autor da vida. Eles estão preferindo o criminoso ao invés do santo, o pecador ao invés do sem pecado. Eles preferem Barrabás ao invés de Jesus. O povo continua gritando, né? Pilatos então perguntou: o que farei com este homem que vocês chamam rei dos judeus? E o povo gritou: crucifica-o. Gritou a multidão. Pilatos não sabe mais o que fazer. Porque de um lado, ele tem alguém que se declara rei dos judeus, e ele é o rei dos judeus. Mas ele sabe que aquele homem está preso injustamente. Aquele homem não fez nada de errado. Porém, do outro lado, ele vê uma multidão clamando. E é a oportunidade de sua popularidade crescer. Do povo falar assim: Pilatos, que cara bacana, que cara interessante.
Os próprios líderes de Israel, em outra passagem dos evangelhos, falam que eles começaram a chantagear Pilatos, que se ele soltasse Jesus, Pilatos não estaria de acordo com os mandamentos romanos. Que se Pilatos soltasse o rei dos judeus, ele estaria falando que Jesus é mais importante que César, inclusive. A pressão de Pilatos era gigantesca. Ele poderia ter agradado ao Senhor e feito justiça, mas ele prefere jogar politicamente e fazer com que a voz do povo seja a voz de Deus. Então, Pilatos solta realmente aquele que o povo quer, Barrabás. O texto de 15 e 14 fala que Pilatos ainda tentou perguntar: por que vocês querem que solta Barrabás e não Jesus? Que crime Jesus cometeu? Só que a multidão só gritava mais alto: crucifica-o, crucifica-o. Esse texto parece que estamos falando dos dias atuais, onde quem fala mais alto ganha, e não os argumentos exatos e corretos, né? Se você falar mais alto, você ganha uma discussão. E aqui é exatamente isso, a multidão está falando alto. E Pilatos vai ceder, porque ele vai querer que a multidão esteja junto com ele, o apoie politicamente. O que é interessante dessa história é que a punição que Barrabás merecia, que é a crucificação, a punição que Barrabás merecia, agora está caindo sobre os ombros de Jesus. Quem merecia a cruz era o assassino Barrabás. Quem vai levar a cruz é o sem pecado Jesus. Quando eu olho para a história de Barrabás e vejo Barrabás, às vezes eu sinto como olhando para um espelho. Alguém tão pecador, com tantas falhas e pecados, pensamentos impuros, falas impuras, ações que não agradam ao Senhor. E quem está levando a culpa disso tudo é Jesus. Quem está pagando pelo pecado que eu deveria pagar é Jesus. É por isso que quando eu olho para Barrabás, eu penso, somos todos Barrabás. Romanos 3:23 vai falar que todos somos pecadores, temos pecados. Talvez a gente pode falar, eu não sou tão pecador quanto Barrabás que cometeu um assassinato. Mas muitas vezes pensamos, falamos, agimos, fazemos coisas que não agradam ao Senhor nosso Deus. E quando nós olhamos para essa história de Barrabás, Jesus substitui a punição merecida a Barrabás. O Rei dos Reis substitui a gente, substitui a punição que nós merecíamos por causa dos nossos pecados. 1 Pedro 3,18 fala: pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Nós merecíamos a punição. Jesus morreu por nós, a fim de que fôssemos conduzidos, levados a Deus. O que acontece a partir de então, meus irmãos, é um caminho que não tem mais volta. A partir de agora, não tem mais como sair dessa situação. No versículo 15, o texto de Marcos fala assim: para acalmar a multidão, Pilatos soltou Barrabás e então, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-os aos soldados romanos para que fosse crucificado. Pilatos atendeu aos pedidos, atendeu aos clamores da multidão, aos líderes dos judeus. Pilatos então solta Barrabás e manda Jesus ser açoitado e depois ser crucificado. Jesus agora entra num caminho que os romanos conheciam muito bem. Esse caminho não tinha volta. Em poucas horas, aquela pessoa condenada estaria morta.
Os romanos eram mestres nisso. Eles eram mestres em saber como aproveitar esses últimos momentos de vida de um condenado. Marcos 15:16 fala que os soldados levaram Jesus para o palácio do governador, lugar conhecido como pretório, e chamaram todo o regimento. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. E então saudavam, zombando: Salve, Rei dos Judeus! Salve, Rei dos Judeus! Os judeus querem condenar, mas eles não podem fazer. Está na festa da Páscoa. Os judeus querem acabar com Jesus, mas não querem sujar as mãos de sangue. Os romanos, em compensação, não têm esse tipo de pudor. Os romanos sabem muito bem como fazer as coisas. Jesus é coroado como um rei, mas sua coroa é de espinhos. Jesus ele é saudado como um rei, mas é saudado com profunda zombaria. Jesus é ungido, e ungido com cuspes. As pessoas se ajoelham, mas se ajoelham para bater nele. Todas as ações que se fazem para um rei, mas nenhuma delas digna do Rei dos Reis. Como eu disse, os romanos eram especialistas em fazer uma pessoa sofrer. As chicotadas de Jesus, sem dúvida, doeram e doeram muito. Eles tinham técnicas bem mais avançadas do que períodos anteriores da história. Eles tinham chicotes com pontas de metais que grudavam na pele de alguém que estava condenado e arrancavam essa pele. Por que eles faziam tantas atrocidades? Porque eles sabiam que em poucas horas aquela pessoa estaria morta. Eles aproveitavam esse momento. Eles se alegravam com aquele momento de maltratar, de judiar de fato daquela pessoa, porque logo ela estaria morta, ela estaria numa cruz e logo morreria. Sem dúvida, Jesus sofreu muito fisicamente. Marcos 15, 19 e 20 ainda vai falar assim: eles batiam em sua cabeça com uma vara, cuspiam nele e ajoelhavam-se, fingindo adorá-lo. Quando se cansaram de zombar dele, olha que interessante, eles se cansaram. Eles tiraram o manto vermelho, vestiram suas roupas e o levaram para ser crucificado. Acabou. Cansamos de zombar dessa pessoa. Cansamos de bater, cansamos de chicotear. Chegou a hora, então, dessa pessoa caminhar para a cruz. Talvez eles nem sabiam quem se tratava Jesus, mas eles saberiam. Eles saberiam quem era Jesus no tempo apropriado. Jesus sofreu e sofreu muito fisicamente. Outras 30.000 pessoas, pelo menos, passaram pela experiência de ser crucificadas na época de Jesus. 30.000 pessoas morreram por crucificação. Os tratamentos eram muito semelhantes. Chicotadas, bater com vara, cuspes, zombaria e, enfim, a crucificação. O sofrimento de Jesus foi muito maior não por causa apenas da dor física, mas porque ele também carregava os pecados, ele levou a culpa dos nossos pecados. A dor espiritual que Jesus iria passar na cruz seria muito maior e muito mais pesada do que a dor física que ele estava passando. Mas como falamos, tudo isso que estava acontecendo fazia parte dos planos e dos propósitos de Deus para fazermos juntos com Ele novamente. Talvez você possa perguntar até, mas por que tanto sofrimento? Por que Jesus teve que passar por tanta injustiça, tanta situação como essa? Eu lembro alguns anos atrás, assistindo um programa de debate na televisão, foi na época que saiu o filme A Paixão de Cristo, e nesse programa de debate tinha ali um pastor,
um rabino judeu e um historiador. E a pergunta que estava ali era: quem matou Jesus? Eles tinham que responder, provando com argumentos por A mais B, quem era o responsável da morte de Jesus Cristo. O pastor não demorou muito para falar que a culpa da morte de Jesus era dos líderes judeus. O judeu ficou extremamente indignado e falou que a culpa não era dos judeus, a culpa era dos romanos, os romanos que mataram Jesus. O historiador preferiu falar que foi só a multidão, né, assim, empolgada, que resolveu matar Jesus. E os três debateram ali por algum tempo e nenhum, assim, eu que estava assistindo não cheguei a nenhuma conclusão definitiva. Até porque a Bíblia fala o que aconteceu. Fala que nada disso teria acontecido se o próprio Cristo não tivesse falado em João 10, 17 e 18 o seguinte: o Pai me ama, pois sacrifico a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém tira a vida de mim, mas eu a dou voluntariamente. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la, pois foi isso que meu Pai me ordenou. Quem matou Jesus? Eu vejo vários aqui responsáveis por uma parte disso. Mas nada disso teria acontecido em primeiro lugar se Jesus não tivesse dado a vida dele. A condenação, a injustiça, o passar por sofrimentos físicos não teriam acontecido se antes de tudo Jesus já não tivesse decidido dar a sua vida. Era plano de Deus. Era plano de Deus se concretizando ali na pessoa de Jesus. E por que vira e mexe eu estou falando que era plano de Deus Jesus passar por tudo isso? Parece que Deus, de alguma maneira, se alegra com isso. Deus se alegra com esse sofrimento? De maneira nenhuma. Deus se alegra com esse sofrimento. Mas foi um modo como Deus já tinha estabelecido lá nas Escrituras, de que Jesus passaria pelo sofrimento, a fim de que eu e você tivéssemos vida e vida verdadeira. 600 anos antes de Jesus passar pela cruz, o profeta Isaías escreveu o seguinte: ele foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos dele o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que nós fôssemos restaurados e recebeu açoite para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Ele não abriu a boca. 600 anos antes, Isaías já mostrava que o plano de Deus era que viria alguém que iria tomar os nossos pecados, que iria levar a nossa culpa, que ia sofrer o castigo que nós merecíamos. Tanta dor, tanto sofrimento, tanta injustiça, mas quanto amor, quanta graça, quanta justiça estão nessa situação onde Jesus mostra a santidade e a justiça de Deus se revelando
e mostrando que agora nós podemos ter vida, vida verdadeira. O servo de Deus é o nosso substituto. O Rei dos Reis tomou o meu e o seu lugar. Ele toma sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele leva a culpa do pecado que era nossa. Ele passa por um julgamento injusto. Ele é substituído por um pecador. Ele leva zombarias e açoites para que eu e você pudéssemos ter vida e vida verdadeira. Você pode estar escutando essa mensagem e talvez se perguntando, e daí? E eu não quero que fique só no e daí. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ele foi simplesmente alguém legal que teve bons ensinamentos, um exemplo de como passar por sofrimento ou um exemplo de amor? Jesus é muito mais do que isso. Ele veio, ele sofreu. Sim, ele sofreu. Mas ele sofreu para que nós tivéssemos vida. A Bíblia fala que todo que crê nele será salvo. E você? Você crê em Jesus? Você crê que é por causa dele que nós temos vida eterna? Você crê que ele tomou os seus e os meus pecados? Que ele levou a punição que era nossa? Que ele substituiu a nossa situação? Que ele pagou pelos nossos pecados? Você crê nisso? Se você não crê, meu desafio para você é que você entenda mais desse Jesus. Que você venha a olhar para esse Jesus e falar assim, eu creio que é por causa dele, é graça dele, é amor dele, não é pela força, não é pelas minhas forças, não é pela minha capacidade, pela minha inteligência, mas é porque o Rei dos Reis se fez servo sofredor para levar o meu pecado, para perdoar o meu pecado. Se você já crê que Jesus é o seu Salvador, se você crê e já entregou e tem um relacionamento com esse Jesus, como que tem sido o seu relacionamento com as pessoas ao seu redor? Ou aquelas que você nem conhece ainda? Você tem vivido de maneira digna do que Cristo passou? Você tem vivido de maneira que agrade ao Senhor nosso Deus? Você tem falado desse Jesus para as outras pessoas? O sofrimento de Cristo nos dá vida, sim, mas o sofrimento de Cristo também deve nos motivar a falar de Jesus para as outras pessoas, para que elas entendam que elas também têm pecados, mas elas também têm seus pecados perdoados em Jesus. O Rei dos Reis se fez servo sofredor para levar o meu e o seu pecado. Que a gente possa refletir sobre isso, tanto crendo a respeito dessa mensagem, quanto falando para aqueles que ainda não a conhecem. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dê uma boa semana, em nome dele. Amém.